Fala investidor, eu sou Evandro Medeiros, analista de ações aqui na Finclass e eu tenho a honra de estar aqui com dois nomes de peso, Jean Mello, CEO do AGF, e Fábio Baroni, um dos investidores mais longevos aqui, né, que segue a ótica do Velho Investing no Brasil, com bastante experiência no mercado acionário, e hoje nós vamos falar sobre ações, afinal elas garantem o futuro, não é verdade? A gente gosta pouco de falar desse assunto. Que maravilha, eu gosto de falar no final de semana, feriado. Todo dia se deixar. Primeiro que é um prazer a gente estar aqui, né? Então, assim, a gente vai falar de um assunto que a gente adora, né? Eu acho que a gente vai discutir sobre bastante empresas aqui. Normalmente as pessoas costumam perguntar muito mais de comportamento, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais de empresas também e o nosso olhar, né? Então vamos lá. Qual foi a primeira ação que vocês compraram pensando em dividendos? E funcionou? Rapaz, isso é umas perguntas que você tem que ir lá atrás, né? Buscar na legal, memória. né? Legal. Então, quando eu comecei em 2007 a investir, eu não comecei particularmente numa estratégia de dividendos. Naquela época, ao contrário de hoje, a informação era escassa, baseada numa análise fundamentalista. O que se vendia no mercado era giro, era trade. Então existiam muitos cursos para você entrar no mercado de ações, mas baseado em trade. Isso depois foi mudando com o tempo, as pessoas foram se educando, né? E que até uma das características do AGF hoje é essa educação baseada em fundamentos das empresas. Mas naquela época isso não existia. Então eu caí comprando algumas empresas por acaso, que eram pagadoras de dividendo, mas que eu não comprei necessariamente por serem pagadores de dividendo. Eu comprei para fazer trade. Uma delas foi Itaúsa na época. E era mais day trade, swing trade? Swing, day trade, era o que eu achava na hora que batia no alvo de venda ou então no stop, né? Quando você perdia, né? Mas inicialmente, assim, eu lembro que de duas ações especificamente, eu lembro de Itaúsa e talvez a primeira, assim, para dividendos mesmo, eu lembro de Eternit, eu lembro muito bem de Eternit. É isso aí. Né? Eternit era uma empresa que era uma queridinha do mercado, tinha uma governança muito boa. Se deteriorou depois, inclusive, né? É, exato, assim, mas ela era uma empresa que todo mundo gostava, apesar de não ser dos setores best, mas ela, para quem não conhece, né? era um reloginho e trabalhava com amianto, né? Então vendia telhas de amianto. E a empresa era super perene, mandava uns comunicados impressos para casa, que era super legal e nenhuma empresa fazia isso. Eu não sei se é da sua época, mas eles mandavam os papeizinhos como se fosse um informativo mensal do que a empresa tá fazendo, qual a estratégia. E eu me sentia quase um pequeno dono daquele negócio, né? Eu me lembro da primeira carta que eu recebi do Bradesco, assim, eu me senti tão chique. Uau! É super legal. Sensacional. Mas então, assim, aí foi a primeira empresa, infelizmente é uma empresa que depois foi piorando bastante, aconteceram uma série de coisas, o presidente, que era o Hélio, que é um cara super carismático, veio a falecer, né? Depois a gente teve uma proibição do STF em relação à comercialização do amianto, então a empresa foi caindo, mas nos últimos anos aí, até uma coisa interessante, a Aloysio participou do conselho de administração da Eternit, né? Da recuperação judicial da empresa, e a empresa, ela vem retornando hoje em dia a patamares já interessantes, inclusive distribuindo dividendo. Olha só. É. E você, Fábio? Cara, eu comecei com Eternit e Unipar. Foi um erro, assim, completo na minha visão. Por que um erro? Porque eu conheci o Barsi muito cedo. Eu tinha 16 anos e eu conheci o Barsi. Como é que você conheceu o Barsi com 16 anos? Eu liguei pra Elite, que ele trabalhava lá, e eu falei, eu queria falar com o Barsi. Ó, fica a dica, cara de pau, cara compensa. de pau, muito cara de pau. E a mulher me fala, tá bom, eu vou passar pra ele. Aí passou pro Barsi. Eu falei, eu sei que o senhor é muito bem sucedido no que você faz. Não falei com essas palavras, eu era bem mais jovem, bem mais maluco, né? Então eu falava, eu sei que você é muito bem sucedido no que você faz, eu queria te encontrar pra ver se você pode me explicar o que você faz. Eu venho de uma família humilde, eu estudo em escola pública e tal, eu queria saber um pouco mais. Ele, tá bom, pode vir aí. 3 dias depois eu tava de frente a frente com o Barsi. Eu fiquei umas 3 horas ouvindo ele, assim, meio que sem saber muito o que fazer. Ele não era tão conhecido como ele era hoje, né? Mas, pô, ele já era um bilionário no mercado de ações. Pra mim foi uma masterclass privilegiadíssima. Resumindo tudo aquilo que ele tinha falado comigo, ele falou, quanto você quer ganhar por mês? Esse é o resumo de tudo. Tinha 16 para 17 anos, alguma coisa assim. Eu falei, Barsi, 10 pau, tá bom. Aí ele falou, você vai precisar de 1.200.000 e cacetada mil na Eternit. Que ele tava comprando na época. Eu falei, pô, Barsi, 1.200.000? Eu não tenho, não. Ele falou, não tem problema, corta um zero. Eu falei, pô, Barsi, eu também não tenho 120. Ele falou, não tem problema, corta um zero. Aí eu fui entendendo o que ele queria falar com isso, né? Eu falei, pô, Barsi, eu também não tenho 12 pau. Ele, não tem problema, 1.200. Eu falei, também não deve. Ele falou, 120. Eu falei, 120 eu tenho. Eu comecei fazendo dos 120 a 120, que não foi o que me aposentou. O que me aposentou, obviamente, foi trabalhar mais para que eu pudesse aportar mais, mas foi uma virada de chave absurda esses 120
R$20 por mês, né? Eles fizeram com que eu tivesse a disciplina, que era uma coisa que eu já tinha herdada do esporte, para que eu conseguisse manter essa trajetória. Então todo mês eu enchi o saco do Barsi ligando para ele, falando: o que eu faço agora, Barsi? O que eu faço agora, Barsi? Só que eu cometi um erro muito grande, que é seguir o que o Barsi falava. O Barsi, ele já estava naquela época num outro patamar. Às vezes a empresa que é boa para mim, que é boa pro Jean, não é boa para quem tá começando. E é uma boa empresa. Só que às vezes a pessoa que tá por trás, lá que tá apertando o botão para decidir se aquela empresa vai compor parte da carteira dele, que é parte da vida dele, não tá preparada necessariamente para ter determinada empresa em determinado setor. Então mas aí quando você alocou, ela acabou caindo e você ficou nervoso? Não. O que aconteceu? A Eternit, muito pelo contrário, ela me deixou pé da vida, porque ela não caía e não subia, mas pagava dividendo, que era um reloginho. Só que esses dividendos, para quem coloca R$120 e ainda tem que pagar 1,5% de corretagem na época, e recebia aqueles pergaminhos da CBLC, você recebia uma notinha amarela, parece eu tenho guardado até hoje, parece um pergaminho aquilo lá. Parecia muito pouco, então você recebia pouquíssimos reais de dividendos. Eu falava: isso aqui nunca vai dar certo, tô ferrado. A Eternit foi uma das primeiras ações que eu comprei, depois a Unipar, eu acabei comprando, e a Unipar foi uma lição de vida para mim. De 2004 até 2012, a Unipar andou de lado, caindo, pagava pouquíssimos dividendos, e o Barsi só comprando, né? O Barsi comprava. Eu ligava pra ele: que você tá comprando? A Unipar, tô comprando Unipar e tal. Eu tava perguntando pro Barsi o que fazer, e o Barsi naquele momento era o Barsi já. Eu tava começando, eu não sabia muito bem o que fazer, a não ser ligar pro Barsi pra perguntar: Barsi tá caindo, Barsi tá subindo, tá? E ele sempre atendia? Sempre atendia de boa: Fábio, tudo bom? Quando deu a crise de 2008, que foi a crise do subprime, foi acho que um dos momentos mais felizes que eu vi o Barsi na vida. Porque tava tudo despencando, ele atendia dando risada pra caramba. Nossa, eu achava isso muito bacana. E aí eu começava, com o tempo, obviamente, isso foi depois, 4 anos depois de ter começado, eu começava a entender de fato que a disciplina financeira, né, aliada aos aportes em boas empresas com o passar do tempo, é o que te liberta financeiramente. Demora, não é do dia pra noite, por isso que talvez a nossa estratégia não seja a mais sexy do mercado, e não é pra ser, e a gente faz questão de que não seja, porque quando você constrói um alicerce muito forte, a hora que você chega lá em cima, você fala: puta, valeu a pena, eu nunca mais saio daqui porque eu entendi como é que funciona. Você pode perguntar pra todas as pessoas que fazem AGF, que entram no AGF, que estão no nosso ecossistema, muito difícil elas não falarem com essa, digamos assim, esse orgulho de fazer parte de tudo isso, porque elas entendem que uma vez que elas entram, elas não saem mais, porque o resultado é grande, crescente e pra sempre. Vamos pegar um caso que eu acho que nós temos em comum. Eu gosto bastante do setor de seguros, que eu tenho uma visão meio que nem a do Fábio, assim, de que eu gosto de empresa chata. E uma seguradora, que não é somente seguradora, ela é mais que isso, né? Também é uma corretora, também é um braço de previdência complementar, é a BB Seguridade. Mas ela tem alguns riscos, né? Por exemplo, o término com o contrato com o Banco do Brasil, que garante exclusividade em 2033. Como que vocês calibram esses riscos em termos de... Beleza, nós temos uma empresa hoje que está pagando um yield de 12%, né? Chama bastante atenção. Mas lá na frente, a sustentabilidade desse dividendo, ela pode ser posta em xeque. Como que vocês avaliam BB Seguridade pós-contrato? Vale a pena investir hoje pensando nisso lá na frente? Desde o dia que BB Seguridade abriu o capital, esse sempre foi um tema que foi discutido. Sempre colocaram: o contrato vence em 2030, parará, sempre teve isso. Mas a verdade, Evandro, é que assim, toda estatal, ela carrega um risco, né? E eu acho que é aí que mora a oportunidade. Se você conseguir dosar isso de tal forma que você consiga pensar fora da caixa, diferente dos outros, eu acho que você tem possibilidades de carregar uma empresa muito boa durante muito tempo e se beneficiar com isso. E se beneficiar, inclusive, com a volatilidade do preço. Porque como essas empresas estão muito expostas, cara, sempre vai ter uma volatilidade maior, então ela vai cair mais. E quando ela cai bastante, por causa desse risco político, muitas vezes, né, a gente consegue comprar o mesmo papel, só que com uma quantidade maior, com o mesmo valor financeiro, só que com uma quantidade maior. E depois vai subir, a empresa é boa, ela continua pagando dividendo, né, e você vai, então, surfando essa onda. Eu até postei que a gente fez um estudo onde desde o IPO, BB Seguridade pagou R$31 de dividendos. Ou seja, o cara que comprou lá atrás já se pagou. Ele já se pagou em dividendos. Isso sem contar reinvestimento, sem nada. Então, assim, é uma empresa que é muito boa. E aí você pergunta sobre a questão do contrato, né? Eu acho que isso não vai acontecer porque a gente tem um modelo na BB Seguridade que é muito casado com o Banco do Brasil, que é o chamado Bank Assurance. Normalmente, esse modelo é quando você utiliza a rede de agências do banco para fazer uma venda casada para os clientes. Então, vou dar um exemplo. O cara quer um financiamento, o agro dele via Banco do Brasil. Opa, beleza, eu vou te dar o financiamento, mas você tem que fechar um seguro com a BB Seguridade. Então, como o Banco do Brasil, ele tem uma rede muito grande, né, de agências, a capilaridade do banco é muito grande, essa casadinha funciona muito bem. Então, eu acho que é praticamente descartado que o Banco do Brasil não vá renovar o contrato. Até porque, para quem vai lembrar disso, BB Seguridade é um spin-off, ou seja, uma separação do negócio do Banco do Brasil, que eles achavam que tirando de dentro do Banco do Brasil e fazendo um IPO, geraria mais valor. E, de fato, gerou. A gente tem o mesmo caso
com a Caixa Seguridade, que também usa... Tem um contrato mais extenso. Tem um contrato mais extenso, agora, né? mas também é um Bank Assurance, né? Que utiliza das redes da Caixa para isso e também é um grande potencial. Então, assim, eu acho que é muito difícil, porque para eles construírem um negócio desse do zero, para que você vai fazer isso se é um negócio que tá dentro do seu chapéu? Eu não vejo sentido nenhum nisso aí, sinceramente. É difícil, porque a estrutura tá muito coesa, né? Você tem uma alíquota maior no banco, por exemplo, e, cara, é um dos maiores ROIs da bolsa, assim. Sim. Tipo, 80% de ROI, 90%, dependendo do trimestre. Fora que eu achei muito legal que você falou dos dividendos, né? R$31 desde então. Eu fiz um estudo na Economática, pegando o retorno desde o IPO. Se você sacou o dividendo, né? Usou pra, sei lá, comprar um carro, viajar, você obteve um retorno nominal de 100%. Se você reinvestiu, esse retorno sai de 100 para 450. Assim, é muito relevante. É uma empresa bem defendida, suco de contrato, uma Nvidia da vida. Cara, eu não sei o que a Nvidia vai estar vendendo daqui a 10 anos, sabe? Se os chips vai ter demanda, mas BB Seguridade provavelmente vai estar vendendo seguro, vendendo consórcio, vendendo capitalização. E você pega assim, quantas pessoas que trabalham numa empresa dessa? Olha a geração de valor por funcionário. Nossa, é ridículo. Cara, eu acho que eles devem ter, sei lá, 200 funcionários no máximo. Exato. E assim, é um absurdo qual que é o valor de retorno de cada por funcionário. E tem uma outra coisa que é bem interessante na empresa, que a gente gosta, que é uma política de dividendos bem definida. Então a gente sabe que em fevereiro e em agosto a gente tem os pagamentos de dividendos. São 2 vezes no ano. Pode ter um extraordinário? Pode, mas a gente sabe que esses dois vêm. E quando vem uma porrada. Então quando a gente olha, por exemplo, a projeção de dividendos para esse ano de 2026 para a empresa, a gente vê que está acima de R$4, né? Então assim, é um negócio que por mais que o Banco do Brasil esteja passando por um momento difícil no agro, a gente ainda vê a BB Seguridade bem resiliente. Eu não acho que ela vai passar ilesa. Eu acho que deve ter um baque, alguma coisa. Já tá tendo em termos de emissão de prêmio, né? Exatamente. Mas eu não acho que é um problema, sabe? Eu acho que essas coisas são sazonais. Ela tá se mostrando muito resiliente. Se você compara com a inadimplência do Banco do Brasil, né? O que tá pesando no resultado, Sim. a BB Seguridade com uma centralidade bem controlada. Muito controlada. É uma coisa engraçada, né? Quem comprou, por exemplo, BB Seguridade em fevereiro, já conseguiu, através do dividendo inteligente que a gente sempre fala, R$2,58 de dividendo, mais uns R$4 que o Jean citou agora. Se você for pensar, em um ano a BB Seguridade com um risco assim muito calculado que você tem numa empresa boa, geradora de caixa, pagadora de dividendos, que gera um ROI absurdo, um maior da bolsa, cara, ela vai tirar em um ano cerca de 17 a 20% só de dividendos. Incrível, né? E ainda entrega o crescimento real, historicamente. Exatamente, ainda vai pegar, reajustar a inflação. Então é uma empresa muito defendida, né? E você sabe uma coisa que você citou a Nvidia, né? Muita gente fala de investir fora e pode chamar atenção muito, né? A galera que fala, pô, vou investir fora. É muito mais fácil, obviamente, investir fora hoje do que era na época que a gente começou, né? Você tem muito mais ferramentas e é muito mais luxuoso você falar que você tem uma Apple, uma Nvidia. São belíssimas empresas, mas eu acho que assim, isso que você citou é muito legal. Como avaliar uma Nvidia? Como avaliar, saber esse tipo de empresa? E o principal, se você tiver alguma dúvida, para quem que você liga exatamente? Qual que é o RI da Nvidia? Para você saber o que está acontecendo. A gente tem todo o capital em ações. O capital que a gente não tem em ações é reserva de emergência e renda fixa, esperando uma oportunidade ou outra. Por mais que eu não goste da palavra oportunidade no mercado financeiro, a gente tem esse capital que fica em renda fixa, o resto é 100% ações. Por que 100% ações? Porque a gente tenta conhecer o que a gente está fazendo dentro das empresas, mas o principal, a gente sabe que num período de 30, 40, 50 anos, elas vão ser mais rentáveis do que a maioria dos produtos financeiros existentes no mercado. Se não for assim, todo empresário ia deixar de ter empresa para ter renda fixa, para investir no governo, na Selic, sei lá. Então, eu acho que essa convicção que a gente tenta passar em todos os lugares, em todas as nossas redes sociais, porque não é difundido, o Barsi nos ensinou isso, o próprio Barsi tem tudo em ação praticamente, em boas empresas, e ele é o sucesso que é. Então, assim, é a prova viva de quem fez dar certo e continua dando certo, e continua fazendo a mesma coisa. Então, é muito, muito curioso. Tem muita gente que se acha velha para começar no mercado, ou gente que ainda tá nova, mas se acha velha, queria ter começado antes. Eu, o Jean, todo mundo, a gente queria ter começado com 1 ano de idade no mercado de ações. Total. Que nem o Buffett, sei lá, com 12. Buffett, né? Imagina o compounding, o juro composto agindo ao longo das décadas. Né? O compounding Não, é esse absurdo. ponto que você está falando é interessante pelo seguinte, pegando o gancho BB Seguridade. A gente fez um estudo que nos últimos 3 anos, comparado com o CDB, BB Seguridade, ela perde para um CDB. E quando eu postei esse estudo, as pessoas, pô, mas desse retorno em 3 anos, ela perdeu para o CDB. Aí eu fiz um estudo complementar que eu assim, perde mesmo, perdeu para o CDB, mas tem um problema. Porque quando você tem um período de 3 anos e vence o seu CDB, você tem que rezar para conseguir contratar uma taxa similar ao que você contratou. E ainda paga imposto. E ainda paga imposto. Não, mas quando eu fiz o cálculo, o estudo foi até líquido, tá? Perdeu no líquido mesmo. Uma diferença pequena, mas perdeu. Não, perfeito. Mas é que se você mantiver BB Seguridade, você não realiza o ganho de capital. Exatamente. E o dividendo ainda é isento. Esse é o ponto. Esse é meu ponto que as pessoas não entendem. Porque quando você tem uma renda fixa, ele é um título com prazo de validade. Todo título de renda fixa, ele tem um prazo de validade. Vamos pegar esse momento que a taxa
Selic está começando a cair. Você vai ter que rezar para conseguir um CDB daqui X anos de 100% ou 105% que você tenha conseguido hoje. É muito improvável. E aí a grande vantagem é porque quando você olha por um período curto, você fala, pô, perdeu, em 3 anos perdeu. Mas olha em 5, olha em 10, olha em 20. Por quê? Porque a ação ela não tem prazo de validade. E você pode pegar aquele dividendo e reinvestir naquilo infinitamente. E aí é o compounding que você está falando. É os juros compostos que a gente tanto gosta de falar, que é a 8ª maravilha do mundo, né? Que vai explodindo, mas precisa ter tempo. Então o cara que olha simplesmente por um período curto de tempo, em vez de olhar o filme inteiro, ele sempre vai sair prejudicado e vai achar que a renda fixa ou o que eles estão oferecendo no momento, porque a gente sabe que toda hora tem uma notícia do investimento do produto do momento, ele sempre vai estar pulando de galho em galho e nunca vai deixar o dividendo florescer, né? Gerando um resultado para ele que é o compound o resto da vida. E muito investidor fica, vou investir num CDB que tá pagando 110, vencimento de 1 ano. Aí vence, paga imposto, contrata outro, mais 1 ano, né? Em vez de deixar numa empresa por, sei lá, achar uma boa empresa que não tenha prazo de validade, que algumas têm, infelizmente, né? É verdade. Na verdade, quando nós projetamos um fluxo de caixa, às vezes você faz uma perpetuidade, né? Que é, depois de 10 anos ela vai assumir um crescimento ou decrescimento constante. Só que nem toda empresa tem perpetuidade. Algumas vão à falência, uma Vale da vida, talvez tenha perpetuidade na prática, mas no mundo real, uma hora a Carajás vai se esvair, né? Eu fiz ali as contas, eu tava vendo Vale ontem, não recomendo ainda, mas eu estou olhando por curiosidade intelectual. Ela tem, acho que 5,6 bilhões de toneladas de reservas provadas, mais acho que uns 6 de reservas possíveis, né? Cara, daqui a 10 anos nós vamos precisar de minério de ferro. Com certeza. Então é lindo, a Vale tem uma perpetuidade na prática, né? Ainda que ela tenha prazo de validade, mas outras, talvez, uma empresa de moda, né? Poxa, será que daqui a 10 anos a ON, né, que tá, indo super bem, eu tô falando aqui o tênis do Jean, que é da ON, será que ele vai ser tão cobiçado quando ele é hoje? Muito difícil de saber. Então, eu vejo que vocês têm um perfil similar de gostar dessas empresas, assim, que de fato tem perpetuidade, ou se não, distribuir muito dividendo até lá. Eu acho que são empresas que têm barreiras de entrada e normalmente são empresas reguladas, isso facilita bastante. Mas tem um outro conceito que eu gosto de usar muito, porque assim, com a tecnologia, o que a gente vem vendo de evolução ao longo dos anos, a barreira de entrada ela caiu bastante, principalmente em área de prestação de serviço, né? Algumas empresas implementaram o que eu chamo de barreira de saída. Eu vou te dar um exemplo que é super interessante que aconteceu nos últimos anos em relação aos bancos. Há uns anos atrás, todo mundo falava que os bancões iam quebrar, né? Porque começar aquela onda de fintech, agora é o Nubank, agora é o Banco Inter, agora é não sei o quê. E todo mundo começou aquela corrida para ver quem que ia conseguir ficar com os clientes. Como é que os caras atraem os clientes? Eu vou dar uma tag de carro, de pedágio, eu vou dar um cartão para ele Black, né? E de fato atraiu muita gente. Só que o que aconteceu? Vamos pegar o caso do Itaú. O Itaú, ele pegou e não entrou nessa briga do varejão, do cliente de baixa renda. Onde que ele apostou e ele reforçou? No segmento de alta renda. Então ele reforçou o personalité, o private. Tanto é que hoje o Itaú, ele é o banco com maior alta renda do Brasil. Mas como é que ele segurou esses caras? A barreira de saída. Se eu tenho um banco onde eu ofereço para esse cara toda a vida dele, todas as possibilidades, e isso ele só consegue comigo através de relacionamento, dificilmente esse cara vai sair. Então, por exemplo, eu vou financiar meu carro, eu financiei com o Itaú, por exemplo. Eu vou financiar meu apartamento, eu financiei com o Itaú. Eu preciso de um cartão. Eu não preciso nem pedir, já chegou um Day One para mim, por exemplo. O telefone, o iPhone para sempre, você compra lá, parcela. Então os caras te amarram de tal forma que você fala assim, cara, eu vou realmente para um Banco Inter, onde o cara tá me dando uma tag, eu não tenho relacionamento com esse cara, eu tô há 20 anos no Itaú. Então o cara, dessa forma, esses bancões, eles começaram a amarrar o relacionamento que eles têm, oferecendo pelo conhecimento que eles já tinham do cliente, oferecendo uma vasta gama de produtos que consegue atender ele em todas as frentes da vida dele, das necessidades. Pra criar esse custo de troca, Pra criar esse custo de troca, porque fica completamente inviável. Você amarra o cara e ele não consegue sair. Porque hoje, banco, você vai pra qualquer um, vai pulando de galho em galho. Mas agora você vai perguntar, cara, vai tentar então fazer um financiamento imobiliário no Banco Inter e comparar a taxa do Itaú pra um cara que tem relacionamento do Inter. Não consegue. Eles nem têm balanço pra isso. Não tem, né? E legal que você falou que eu lembro dessa época que os bancos digitais iam dominar e tudo mais. Eles realmente cresceram muito, mas os bancões permaneceram rentáveis, né? E acho que isso tem a ver, avalio eu, não tenho certeza, com uma parcela da população brasileira desbancarizada. Então o mercado como um todo cresceu, né? E esses bancos realmente, o Banco Inter tá entregando ROI de 15%, né? Entregava prejuízo há uns anos atrás, ROI bem razoável. O Nubank entrega 30%. E o Itaú tá ali bem, entregando 20 e poucos % de ROI. Acho que foi 25, né? 25 sobre uma base de patrimônio de mais de 200 bi. É bizarro. Cara, isso é bizarro. Como que você avalia essa questão de aspecto qualitativo de uma empresa ao investir? Assim, você tem uma lista de critérios? Como é que você faz? Como é que é o seu processo? Eu gosto de olhar quando o pau tava quebrando. Pandemia. O que estava acontecendo na pandemia? Nesse momento que tava tudo pegando fogo, quem é que estava distribuindo dividendos? Se mantendo fiel
fiel, firme, não estremecer o balanço num momento ruim. Você pode recorrer também à crise de 2016, quando teve impeachment de Dilma Rousseff. É muito fluido na minha memória o ano de 2008, porque eu comprava empresas tipo a Eternit, que embora tivessem caído bastante, elas pagavam sempre dividendos. Então a Eternit pagava, a Unipar não pagava, mas o Banco do Brasil pagava, a Itaúsa pagava dividendos. E principalmente, eu tinha uma empresa que era a CPFE, se eu não me engano era a CPFE na época, que era muito estável. Enquanto estava todo mundo caindo, essa empresa estava subindo pra caramba, porque na verdade não afetava os negócios dela, o que estava acontecendo lá nos bancos americanos. Esse tipo de empresa, eu acho que a gente tem que valorizar muito na hora de ter uma carteira previdenciária. Por quê? Porque uma hora o bicho vai pegar. Uma hora as ações vão cair de maneira vertiginosa e do nada, e porque teve uma crise do outro lado do mundo que não necessariamente gere algum impacto dentro do nosso mercado. E quando a maré abaixa é que você vê quem tá nadando pelado. Você vê quem tá nadando pelado. Exato. Você vê quem é o cara que tá fazendo termo, que provavelmente vai quebrar no mercado de ações. Você vê o cara que tá lançando opções a descoberto, que é uma coisa terrível. Você tem forma boa, positiva de lançar opções sem que você se exponha. Você tem formas seguras de você fazer isso. E seguras mentalmente, inclusive. Você diz uma venda coberta, por exemplo? Eu diria uma venda coberta no mercado em alta ou uma venda de put, que eu particularmente gosto bastante, embora não use tanto, mas assim, eu gosto bastante de uma venda de put, porque se trata de você querer comprar uma empresa num preço menor, recebendo um prêmio e no meu caso, torcendo para que caia mesmo, para que você exerça. Eu vou fazer um parênteses, tá? Muito legal isso. Que o Fábio é um investidor muito sofisticado. Se você é um investidor iniciante, cara, esquece opções, sabe? Só compra boas empresas, facilita seu imposto de renda. Total. Essa é a dica que eu tenho para quem é mais iniciante. Facilita mesmo. Facilita mesmo. E eu acho que esse é um bom ponto, que a gente sempre fala isso. Cara, se você tá trabalhando, você tem seu emprego, vai ser melhor. Vai ser melhor no que você faz no dia a dia. Isso. Porque se você ganhar mais baseado no seu trabalho, você vai conseguir aportar mais, você não precisa mexer com a opção. Aqui é porque a gente tá falando de profissionais de mercado. Eu acho que o cara dia a dia funciona pra caramba, pra maioria das pessoas. Um profissional de mercado que fez várias ligações pro Barça. Não, até 2012. Mentorado diretamente pelo Barça. Gente, com a orelha vermelha. Eu tô com uma inveja, Fábio. Eu tive mentores muito bons, mas acho que não desse nível, tá? Com o homem lá é difícil mesmo. Quando a gente fala de venda de opções, né, tanto de call, venda, a gente sempre faz venda coberta, sempre coberta, sempre. Se for que é você ter a ação. Ter a ação ou ter o dinheiro para comprar ação. Perfeito. Eu gosto muito da ideia de venda de put, porque eu acho que emocionalmente é muito bom. O comportamento, eu tenho várias discussões com o Jean especificamente sobre isso, porque investir é muito mais, na minha visão, é 95% comportamento e 5% análise. Claro, o componente análise eu não tô tirando ele de linha totalmente, embora eu esteja falando que é 5%, mas se você for parar para pensar bem, você consegue traçar um paralelo de empresas que há 30 anos geram valor acionista. Eu posso te falar, a Vale gera, a Petrobras gera, o Banco do Brasil gera, Itaúsa gera, posso falar várias, a Unipar gera, só que todas elas vão testar você, todas elas, 100% delas. Eu vou te falar, de todas essas, a Vale já testou, a Petrobras já testou, a Itaúsa já testou, todas elas Por muitos anos a Itaúsa, inclusive, perdeu do CDI. O pessoal ficava, mas a Itaúsa perde pro CDI, poxa, uma baita de uma empresa. Exatamente. Aí você chega, isso é uma foto, aí você vai ver o filme, você fala, pô, mas ela deu um pau no CDI. O Banco do Brasil tá testando agora. O Banco do Brasil foi um teste, assim, tem ações, eu encaro algumas ações como lições de vida. A Itaúsa, pra mim, é uma delas. A Unipar é uma delas, a Itaúsa é uma delas. Eu sempre falo isso aí, o Jean tá cansado de ouvir isso aí, não aguenta mais ouvir, mas eu fui muito mais feliz com a Itaúsa ganhando menos do que a Unipar. Claro, testou menos a sua resiliência, digamos. Completamente. A Itaúsa, ela foi daquele, pagava dividendo bonitinho de 3 em 3 meses, bonificação, que ninguém leva em conta a bonificação, acha que é dinheiro do ar, né? Tá bom. E recompra também, que é uma remuneração acionista. Perfeito. E aí ela vai lá pouquinho, pingadinho, e você vai 20 anos. Eu seguro a Itaúsa, se eu não me engano, há mais de 20 anos na minha carteira. Quase certeza que eu seguro, 18 anos na carteira. A Unipar eu não consegui. É a sua ação mais longeva na carteira? Não, é Banco do Brasil. Mas assim, você segurar uma vida com Itaúsa foi muito mais tranquilo do que uma vida com Unipar. E eu acabei vendendo a Unipar. E muito cedo? Eu comprei a Unipar a 68 centavos com o Barsi. Só que ela foi para 6,80 porque ela multiplicou por 10, ela teve um implit de 1 para 10. Pagou um dividendo de 4,50 em 2016, foi para 58, 59 pau. Eu vendi e me arrependi amargamente. E você nunca mais comprou depois? Eu nunca mais comprei a Unipar, embora eu ache um bom negócio, embora eu acho que eu esteja em um bom preço, mas isso gerou sequelas. É muito fácil você falar assim, a melhor coisa é você nunca ser um arrependido no mercado, é você só olhar pra frente. É muito bonito, eu acho lindo esse discurso, só olhar pra frente. Se você não aprender com esses erros do passado, e não foram erros de análise, foram erros comportamentais. Porque você comprou uma empresa, no meu caso, você comprou uma empresa, você sabia que era boa, mas você roeu o osso por 10 anos, é só paulada.
E depois disso ela começou assim, ela modificou completamente. Eu ia visitar a Uniparco, cheguei a visitar o Uniparco Barsi várias vezes. E você via a empresa mudando, mas você falava, puta, já ganhei demais aqui, eu tô pé da vida com essa empresa, eu vou sair dela. Isso foi uma das lições, teve muitas outras, mas que me fizeram crer que a melhor coisa que você faz quando você coloca uma boa empresa, um bom preço na carteira, é não tirar nunca mais. Talvez essa seja a lição mais qualitativa que eu posso transmitir aqui em relação a boas ações pagadoras de dividendos. E deixa o tempo fazer o trabalho dele. Deixa, porque eu também comprei uma Vale já a R$10, a R$9 em 2016, em plena... Eu ia comprar apartamento, não, vou comprar Vale. Comprou tudo de Vale. Não, quando dobrar eu saio pra entrar numa Taesa, que é mais tranquila. Aí você sai a 24, a bicha vai pra 118 e paga 30 de dividendo. Pois Você sabe que esse negócio que o Fábio tá falando, eu acho que é bem interessante, porque a gente sempre discute sobre isso. O investidor, ele é um eterno arrependido. Mais que tem essa frase bonita, vambora. É lindo isso aí, mas, cara, a verdade é que sim, você sempre é um arrependido. Eu podia ter comprado mais, podia ter esperado mais, podia ter segurado mais. E esse ponto de vender empresa, nós não vamos falar que nós não fazemos isso. A gente faz, e a gente nem gosta de falar de venda. Hoje em dia a gente fala troca. O que é uma troca de uma empresa? A gente tem que ter os astros alinhados para isso acontecer. Então é difícil. Você tem que ter uma empresa num patamar de preço muito esticado e uma empresa muito boa depreciada. Aí você faz essa venda e faz essa troca. A nossa conclusão, a experiência, é que a gente sempre arrepende. Eu vou te dar um exemplo sobre isso, tá? Alguns anos atrás, eu tinha BB Seguridade que eu cheguei a comprar na pandemia R$16. É sempre a mesma narrativa, né? Que o mundo vai acabar, vai ter que pagar sinistro o resto da vida. Né? Então, assim, é sempre a mesma coisa, cara. A gente tá muito tempo no mercado, vai e volta, são as mesmas conversas. Então, a gente não preocupa com isso mais. Mas assim, então BB Seguridade, R$16, eu segurei ela durante muito tempo, passou, eu acho que tava custando, sei lá, uns 30, 32, alguma coisa assim. E aí começou uma conversa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tava custando, antes do split, tá? Ela tava custando em torno de uns 24, eu acho, 22, o que daria... 44, 48. Não, é menos. É por 2, era como se fosse 11. Ah, perfeito, isso. É como se fosse 11, 12 reais na cotação de hoje. Então, assim, era muito barato naquela época. E aí você fazer um cálculo proporcional, falar, cara, eu já dobrei o que eu tinha de BB Seguridade. Já recebi um puta de um dividendo da empresa. Quando você olhava o valor que eu recebi de retorno total e o dividendo que ela ia pagar pra frente, então, sei lá, acho que era R$3,50 na época, e o Banco do Brasil, ele ia pagar a mesma coisa. Ele ia pagar R$3,50 também. Porque os caras já tinham falado no guidance. Aí, um payout, eles estavam pagando os 45, era de 40, era 40, 45, né? Nessa época, acho que era 40, tá? Mas eles deram, tinha o guidance, estava tudo escrito. E ninguém deu muita atenção pra isso. Tava só castigando a empresa, coisa política, como sempre, etc. Falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar isso. Então eu vendi toda a minha BB Seguridade por 32 lá e comprei o Banco do Brasil a 22. Isso me deu o quê? Me deu muito mais ações. E se o dividendo é pago em função do número de ações, eu tinha muito mais ações para receber aquele mesmo dividendo de R$3,50 e ainda um potencial de valorização da ação. O desdobro é que o Banco do Brasil bateu 50 e tantos reais, 54 reais. Depois veio o split, veio o dividendo de R$3,50, bombou, ganhou e tal. Matematicamente foi ótimo, mas foi um péssimo negócio fazer a troca. Por quê? Porque a BB Seguridade continuou subindo, trazendo resultado, chegou a bater dividendo de R$4,50. É que empresa boa você não vende. Não faz sentido você vender empresa boa. Tem um investidor que eu gosto muito, que eu me baseio, que é o Muniz Pabrai. Vocês conhecem? Muniz Pabrai. Ele fala, tradução livre aqui. Velho investor, raiz. É brabo. Amigo do Munger. E ele fala que se você tá na confortável posição de ser dono, de ter participação de um negócio maravilhoso, fique com ele, a não ser que ele fique egregiously overvalued, né? Grosseiramente sobrevalorizado. E eu tento levar muito isso, assim. Tem uma empresa que eu recomendei aqui em janeiro, que é sensacional. Eu acho que não é o perfil de vocês, porque ela não paga dividendo. Ela pagou dividendo uma vez na história. E agora, com a guerra, ela se beneficiou bastante por conta do preço do petróleo. E eu falei para meus assinantes, gente, sim, o pessoal falando, vamos, hora de vender, porque o preço vai cair, o petróleo vai cair. Gente, só segurem e sejam felizes, porque essa empresa, ela não depende necessariamente desse preço de petróleo alto para gerar um volume expressivo de caixa. Porque ela tem um custo de extração mais baixo. Por exemplo, você já deve ter investido em Vale, né? Se você sou investidor de Vale e Bradespar. Então, perfeito. Uma empresa de commodity. Né? Aí, muitos value investors, ou que se dizem, né, falam, não, commodity, né, não é tão previsível e tudo mais. Mas assim, você tá posicionado numa produtora de baixo custo, no tempo de baixa dessa commodity, ela não precisa fazer hedge para proteger a sua produção. E no preço de alta, ela consegue se beneficiar de uma alavancagem operacional expressiva, né? Então, eu concordo com vocês, acho que o investidor ele tem que pensar naquelas empresas que ele pode sentar por 5, 10, sendo realista, tá? Para nós mais, sim. Né? Mas sendo realista para o investidor ficar pelo menos 5 anos, né? E teve um investidor aqui que eu recomendei essa empresa, ele ganhou, ele falou assim, já vou
sacar, vou pagar um jantar pra minha esposa. Eu falei, não, cara, só começou, só Pessoal muito segura. ansioso. Pessoal muito ansioso. Ele fez 12% com a ação, gente. Não pegou no início do trem, né? Mas qual a empresa? É a Prio. Frio, né? Em dezembro eu comecei a pesquisar sobre petróleo. Aí eu fui ver a break-even cost da bacia do Permiano, que produz uns 60% da produção americana. O break-even cost deles é mais ou menos $55. Se chega nesse nível, vários produtores da bacia do Permiano começam a entrar em prejuízo. E aí o pessoal em janeiro falando, o petróleo vai a 50, 55, não sei se vocês lembram dessa. E eu não achava, eu jamais imaginei que ia a 100, não tava nas minhas contas, né? Eu tava projetando a Prio ali a 65 com barril. Ainda projeto pros próximos anos. E ainda valia, dava muito fluxo de caixa. E aí eu entrei nessa pilha do petróleo, né? Normalmente eu faço teses mais micro, sou mais velho investor que nem vocês, mas teve essa tese lá, quero estar exposto ao petróleo. E aí eu fui escolher meu cavalo, né? Nós temos 4 aqui. Tem a Prio, tem a Petrobras, tem a Brava e a PetroRecôncavo. A Brava tem uma questão ali de governança histórica que não me agrada tanto. A PetroRecôncavo não me brilhou os olhos em termos de produção e tudo mais, crescimento. A Petrobras é ótima, baita de uma empresa, lifting cost baixíssimo, pré-sal, 6, 7, 8 dólares o barril, incrível, mas estatal, né? Tem um ano de eleição, não quero incomodar. Aí eu vi a Prio, e aí foi um bom call, assim, tá dando alegrias e pra mim acho que ainda vai dar mais. É interessante isso que você falou, né, do pessoal tentando prever preço de petróleo, né? O presidente da Vale, não sei se você lembra, ele chegou e falou que 100% dos analistas erraram e erram o preço do minério ano após ano. É impossível você prever o preço de qualquer coisa, do dólar é impossível você prever. Tinha muita gente falando para comprar dólar a 6 e quando bateu 6,20 e foi para quem ia imaginar que ia para baixo de R$5 o dólar. Tá 4,91 enquanto gravamos. Exatamente. O que fica nisso tudo? Fica a análise que é o que você está fazendo. A questão é se, vamos supor, você comprou a Vale, é uma das maiores produtoras do mundo. Você tem a Vale, a BHP, Rio Tinto. Elas são praticamente monopolistas. É um oligopólio. É um oligopólio, exatamente. Então, deu tudo errado, cara, vai todo mundo quebrar e eles vão lá se segurar. Eles vão ser um negócio menos bom, digamos assim. E quando a maré melhorar, eles vão ser negócios absurdamente bons. Porque eles basicamente têm a Vale tem o melhor minério de ferro do planeta. A qualidade. A qualidade não tem em outro lugar. Caixa baixo, que consegue competir com um frete muito mais caro, porque os australianos estão lá próximos. É uma empresa incrível. Agora sim, você pega o pequeno investidor num cenário como esse. Quando eu falo que investir é comportamental, eu realmente acredito muito nisso, porque a pessoa que comprou uma Vale em 2016, por exemplo, não aguentou segurar. A pessoa que tinha Vale de 2010, 2016 vendeu. Eu não conheço uma que não vendeu. Porque é o desastre de Mariana, que foi lamentável. Quem é que aguentaria ver uma empresa que chegou naquela época a 60, 70 reais indo para 10, 8 reais? Esse tipo de empresa não é para o investidor iniciante. É uma belíssima pagadora de dividendos. Muito provavelmente nos próximos 10, 20 anos, quem carregar vai se dar muito bem, muito provavelmente. Tem muita gente que não aguenta, porque ela pode ficar sem pagar de dividendo em algum momento, ela pode baixar bruscamente os dividendos, porque a gente não tem controle sobre o principal produto dela. E não pagar dividendo é 4, 6, 5, 6% de yield, o que é razoável. Pra caramba. Em 2016 ela nem pagou dividendo, acho que não chegou, ela zerou, deu rosca de dividendo, tenho quase certeza disso. Mas assim, quem que aguentou ficar levando uma Vale de 2016 até... Eu mesmo não aguentei. Não, depois, olha agora. Olha agora quando a gente comprou. Sim. Quanto tempo que ela ficou? Nos 45, 50? Só agora a gente comprava lá e foi agora que ela deu essa porrada pra cima, mas se você for ver bem, tipo, eu comprei ela em 2008, ela dobrou, ela triplicou o preço, eu vendi. Eu comprei ela em 2012, ela triplicou o preço, eu vendi. Eu comprei em 2016, ela multiplicou por 2 e pouco o preço, eu vendi. Aí eu fiz um estudo e fiz assim, se eu tivesse parado quieto na Vale e não fizesse nada daquela época até hoje, eu teria tido muito mais dinheiro do que eu fiz quando eu fiquei fazendo essas trocas imensas. Então, uma baita lição. Eu comprei Prio em 2018, fiz um baita dinheiro. Se eu tivesse segurado, gente... É isso. Gente. Até os próprios erros. Eu sempre falo, eu canso de falar isso pro Jean, eu falo, se eu pudesse ter uma máquina no tempo que eu pudesse voltar e falasse assim, você vai segurar inclusive as ações que deram errado. Eu também comprei Paranapanema, eu também comprei Múltiplos, que foi uma empresa que quebrou não, foi incorporada, né? Incorporada. Embora eu tivesse tido esses erros, inclusive Eternit, que foi uma empresa que eu segurei por muito tempo, se eu tivesse segurado absolutamente tudo, zero tudo, você vai segurar tudo, inclusive essas empresas que não deram um resultado tão bom. Você trocaria, assinaria na hora. Porque é um jogo assimétrico, né? Totalmente. De que algumas ações do seu portfólio vão dar um retorno espetacular. Perfeito. Se você fizer uma boa seleção, vão mais que compensar os erros, que vão existir. Com certeza, os erros vão haver. Inclusive em empresas boas. A Vale é uma baita empresa, mas você soltou por quê? Porque você ficou muito ligado, antenado em noticiário, vendo o que estava acontecendo. E se você olha, uma coisa que eu posso te dizer com total clareza, se você olha pra política, se você olha pra notícia, você não vai ser um bom investidor. É verdade. Ou você tem que saber diferenciar muito bem, isso aqui sou eu, investidor, agora acabou essa caixinha aqui, X, cancela. Agora eu vou olhar a política porque eu gosto, porque eu quero, tal, eu faço bastante isso. Mas assim, diferenciar muito bem uma coisa da outra, porque o Brasil funciona bem apesar da política. O Brasil que eu digo
digo são as boas empresas pagadoras de dividendos. A Klabin não é uma baita empresa pagadora de dividendos e existe há mais de 120 e poucos anos à toa. É porque ela tem uma barreira de entrada fantástica e formidável. Nossa. A Vale não funciona ao tempo que funciona à toa. É porque ela tem uma baita de uma barreira. O Itaú, o Bradesco. Então eu acho que esse tipo de ensinamento A própria é Unipar, algo... né? A Unipar... Você tá muito bem defendido, Total. né? Vai construir uma Unipar do zero. Só de licença Exato. ambiental a é 10 própria anos. A Klabin hoje negocia Klabin. abaixo do custo de reposição. Total. Porque a Klabin ela tem 910 mil hectares. Nem tudo isso é produtivo, mas assim, 910 mil hectares, eu fiz o cálculo, só para deixar mais ilustrativo, dá aproximadamente 1,3 milhão de campos de futebol padrão FIFA. Sensacional. E fora esses hectares, você ainda tem o mobilizado, né? Tem lá o Puma e tudo mais, todos os projetos. Nós visitamos lá, em loco. Que Nós legal. fomos lá em Telêmaco. Olha só. Cara, e assim, olha que nós já visitamos bastante empresa, mas pra mim é a empresa mais Conta dos impressionante. funcionários da Klabin. Se a gente tivesse várias Klabins no Brasil, a gente estaria numa situação muito melhor. Que é impressionante a estrutura dos caras. Você tá falando de tamanho, se não me falha a memória, a parte florestal deles lá em Telêmaco é maior do que a cidade de São Paulo, cara. Sim. Bizarro. Então, assim, é um negócio monstruoso. Eu acho que o que ela tem de terras dá aproximadamente 6 vezes a cidade de São Paulo. 6 cidades de São Paulo. E essa cidade aqui é grande. Só a parte de Puma 2, que foi o último investimento deles lá, dá 2 estádios de futebol, que é o campus lá, onde tem um maquinário, não sei o quê. Você perguntou de aspectos quali, né, de análise de empresa. Você pode ter o melhor valuation do mundo, você pode ter os múltiplos maravilhosos, né, super depreciados, mas tem uma coisa, cara, numa empresa que eu acho que faz ela perpetuar e continuar trazendo resultado, que é o amor que os funcionários têm pela empresa. E quando você vai lá na Klabin, você vê isso no olho de cada um. Você vê isso na faxineira, você vê na cozinheira, O pessoal você vê tem no orgulho porteiro. de trabalhar lá. Cara, eles têm orgulho. Que legal. A cidade, ela vive em função da Klabin. É até engraçado, mas o cara, por exemplo, tinha um problema, ele tinha a casa de frente pra mata. E aí teve um problema lá que começou a pegar fogo e tal, e não tinha nada a ver com a Klabin. Os caras têm um 0800 que eles ligaram, tá pegando fogo aqui e tal. Então assim, qualquer problema, os caras ligam pra Klabin. Ela tem um senso de comunidade muito forte lá, então a maioria das pessoas trabalham pela empresa durante gerações. Teve uma empresa que eu visitei em 2019 que eu senti uma coisa similar a isso de amor à camiseta. Foi em Panambi, no Rio Grande do Sul, que é a Kepler Weber. Sim. E lá, assim, todos os funcionários tinham muito orgulho de trabalhar lá. Várias gerações que trabalhavam, né? Uma cidade bem industrial, também tem a Fokker, umas outras indústrias que não são listadas lá, mas a Kepler é dominante. E outra coisa que eu gosto que vocês falam bastante é pensar numa carteira previdenciária. E hoje, quem depende da previdência provavelmente vai se dar mal, né? Porque nós temos um déficit previdenciário muito relevante. O governo também com déficits primários cada vez maiores, então ele não vai conseguir financiar esse déficit da previdência. E vocês têm uma coisa que complementa isso, né? Que pode ajudar nesse sentido. E até pegando um gancho que você está falando, há uns 2 anos atrás, a gente fez um documentário incrível sobre previdência, sobre o INSS, especificamente. A gente chamou vários economistas, e é um documentário que está no YouTube, é gratuito para todo mundo, então pode acessar lá, mas é bem legal. E ele traz um panorama de como vai ser o cenário do INSS. E, cara, é um negócio preocupante, porque a gente acabou de sair de uma reforma, acho que em 2016, né, com o Temer. Foi, acho que de 2016. E assim, já estão falando em outra reforma. E as pessoas, quando pensam em INSS, em aposentadoria, eles sempre ficam falando assim, porque eu tenho direito, são os meus direitos. E aí que eu acho que entra o AGF. Porque o nosso objetivo é formar pessoas, investidores, que sejam independentes, cara. Independente de governo, independente de familiares, independente de ajuda de amigo. É que você construa a sua liberdade financeira. E a base para a construção da sua liberdade financeira é uma carteira previdenciária, que a gente chama, que são boas empresas, pagadoras de dividendos, a bons preços. É uma metodologia simples, que já tem 50 anos que foi desenvolvida pelo Barsi e que a gente divulga, né, essa metodologia. Ela é muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Mas é o que o Fábio falou, tem a questão do comportamento. Não quer dizer que a jornada vai ser fácil, porque é muita notícia, coisa muito toda hora chegando, né? Então, assim, você precisa trabalhar o comportamento. E tudo isso a gente tem dentro dessa metodologia, que inclusive, Evandro, a gente vai fazer uma parceria, assim, fantástica, que vai ser a maior que a gente já fez no mercado financeiro junto com o Grupo Primo, aonde a gente vai trazer nessa oferta toda a metodologia do OGF, com todos os produtos do OGF, o curso Jeito Basta de Investir, o BEST, que é o nosso curso setorial que a gente nem falou, que é Banco, Energia,
seguro, saneamento e telecom, que é a base da carteira previdenciária, e também acessa o nosso app para quê? Você estuda, monta a carteira previdenciária, entendeu? O app vai te ajudar lá na montagem, acompanhar a sua jornada como investidor, falar o que você vai ter que comprar, como é que você tá indo, o que você tem que mudar, qual ajuste você tem que fazer. É um lançamento único, né, com 16 produtos, né, que vocês têm bastante coisa também, né? Você tem acesso a essa carteira completa, você tem aulas com Howard Marks, com lendas do mercado financeiro, também tem um MBA em conjunto com a GF sobre Value Investing e o curso Viver de Renda do Bruno Perini, além do 1000 ao Milhão com o Thiago Nigro. Bom, legal que a gente tem isso por 2 anos de acesso e se você quiser entrar na lista de espera, acho que tá aqui, né? Tá aqui embaixo na descrição e acho que é muito bacana pra pessoa que quer ser investidor e que precisa desse tipo de conteúdo. E agora uma dica final, eu gosto muito de leitura, eu contratei uma analista esse ano, o primeiro livro que eu recomendei pra ela foi o Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Bom, mas você deu uma tarefa árdua, hein? Eu falei pra ela, assim, não é um livro gostoso de se ler, mas ele é enriquecedor, né? Eu acho que o que o Fábio falou em termos de psicologia comportamental, que ela é mais importante que saber fazer conta, eu concordo plenamente. Eu já vi investidores muito bons em matemática, mas que não eram bons na psicologia comportamental, em controlar os seus vieses, indo muito mal, a despeito de serem gênios do cálculo e afins, né? Então, eu vou recomendar o Pensando Rápido e Devagar, sabendo que não é um livro que pode ser um pouco meio chato, meio maçante. Um livro que mudou minha vida chama O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Eu acho que ele é o melhor livro de investimentos já escrito. Sério? É o livro mais falado, mas o menos lido. Todo mundo fala dele, mas quem leu realmente esse livro são poucas pessoas. E eu tenho uma edição que é antigaça, que era da Nova Fronteira, que eu comprei lá em 2000 e alguma coisa, que ele é todo grifado. Eu já li esse livro, assim, muitas vezes. Se o Kahneman é chato, o Graham é difícil. É mais chato é uma leitura difícil, mas quando você vai entendendo a dinâmica de escrita dele, você fala, cara, eu gostaria de ter escrito esse livro. É demais. E apesar de muitas coisas não mais fazerem sentido... não são mais tão aplicáveis, né? Mas a questão de comportamento, a visão dele... Porque, assim, o capítulo 8, cara, porque o Graham... 8, 16, eu acho que o Buffett recomenda. O Graham, pra mim, ele é um gênio. Por que ele é um gênio? Porque ele é um cara que só tomou ferro no mercado. Ele quebrou na crise de 1929. Ele falou, cara, não é possível que não existe um método para que eu possa colocar esse método e ganhar dinheiro. E foi aí que ele começou a estruturar esse método que hoje a gente conhece como Value Investing, né? E aí o que acontece? O Graham criou, muita gente não sabe disso, mas ele criou a profissão do analista de investimentos. Olha só, muito obrigado, O CFA, a certificação CFA, foi ele que criou. Então ele era um cara muito fora da curva, então eu acho que ele mudou completamente a dinâmica. Por isso que até hoje, um livro escrito em 1930, a gente tá falando dele. Então eu acho que é uma boa leitura. E um outro que eu gosto também, que é bem interessante, que a gente já até trouxe pro evento nosso, a Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Do Housel, Morgan né? Housel. Então eu acho que é um livro bem legal sobre o comportamento, que a gente falou aqui bastante também. Então eu acho que esses dois são bons livros. Se você é iniciante, começa com o do Morgan Housel, Psicologia Financeira. Tá mais fácil. Depois vai deixa por terceiro o Investidor Inteligente. E você, Fábio, o que traz pra gente? Eu gosto muito de Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Além do Psicologia Financeira. Esse é do Philip Fisher. Eu gosto bastante desse livro. E eu acho que a própria mensagem do título dele faz você pensar bastante em gostar de ações chatas, que é o que a gente sempre fala. Porque são ações chatas que te levam muito longe. Mas você precisa ter o comportamento adequado que o Jean citou aqui no livro do Housel para você se manter nessa trajetória. Porque eu posso assegurar as pessoas que estão assistindo que se você mantiver boas ações chatas, aquelas que não se movem muito com o tempo, aquela elétrica bem da senhorinha que compra para dividendos e tudo mais, cara, você vai ter muito... Eu falo da senhorinha porque a dona Carmen minha mãe, ela só compra ações de setor elétrico. Se deu bem. Monossetor, muito bem. se deu bem. Ela só... o jeitão dela. Ela falou, eu só compro ações de setor elétrico. Ela também leu esse livro, Ações Comuns, Lucros Extraordinários, e me marcou falar isso a respeito do título, porque foi o que ela disse. O que eu mais gosto desse livro é o título, porque é fazer o básico, que é o que eu faço. É até pra você ver como é que funciona, né? Essa questão do comportamento. Tem ação que vai bater pro Jean, que não bate pra mim, e vice-versa. Tem ação que é boa pra você, não é bom pra mim, não é bom pra dona Carmen. Então eu acho que investir é algo muito particular e você vai encontrando a sua dinâmica conforme o passar dos anos. E eu acho que o livro do Philip Fisher, eu acho que é formidável para uma pessoa que quer começar e manter essa jornada, quem sabe, pro resto da vida. Eu tenho mais um livro que eu acho que é legal pra gente indicar aqui, que é um livro inspirador, que é justamente a bibliografia do Barsi, que a gente lançou, né? Bacana. Deve ter uns 2 anos, é best-seller, chama O Rei dos Dividendos, que conta a história de vida dele, é um cara que veio do zero, né? Porque a maioria dos investidores que a gente vê hoje, eles tiveram uma família por trás, já vieram de uma estrutura familiar mais sólida. O Barsi veio do absoluto zero e chegou onde chegou. Então era engraxate, virou um bilionário. Eu acho que é uma história inspiradora, a gente precisa de heróis no Brasil e eu acho que o Barsi, ele pode ser essa pessoa para as pessoas, independente do nível social, se inspirarem. E esse ano ainda, a gente vai lançar o segundo livro, que aí vai ser sobre a metodologia, onde a gente está escrevendo os 4 sócios do AGF, que vão ter novidades. É quase que uma continuação
informação. Que bacana, ansiosíssimo pra ler. Fábio, Jean, muito obrigado pela presença, adorei a conversa, que voltem sempre. Tamo aí. Estamos à disposição. Obrigado, viu, cara? Obrigado, tamo junto, parabéns pelo programa aí. Como o Jean falou, estamos à disposição aí.